Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e o vídeo de hoje é um vlog da Maratona Literária Maratonando Contos. Eu já fiz um vídeo no canal sobre essa maratona, vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards junto com a minha TBR. Porém, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu quero ler nessa maratona, né, com uns contos que eu quero ler. E, enfim, a maratona começou hoje às meia-noite, mas a meia-noite tava o quê? Estudando. Pois é, voltei da faculdade e estudei até 00h20. E aí eu fui dormir porque eu estava exausta. Mas hoje de manhã eu já li um conto de um livro que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu já li um conto e comecei a ler outro conto desse mesmo livro, né? Porque na minha TBR ficou 33 contos pra eu ler na maratona, né? Nesses 16 dias de maratona, que a maratona vai começar hoje, né? Começou hoje, dia 15 de maio, e vai terminar no dia 31 de maio. Tô meio lerda agora, gente, calma. Então, vai terminar no 31 de maio, às 11h59, né? Então eu fiz uma média que eu tenho que ler 2 contos por dia, mas vai ter um dia que eu vou ter que ler 3 contos. Eu não vou fazer, tipo, isso como regra, sabe? Se um dia eu ler 4 contos, beleza, mas é só pra eu saber o quanto eu tenho que ler no mínimo pra eu conseguir ler todos esses contos na maratona. Então vamos lá para a minha TBR. Então, um dos livros da minha TBR é esse daqui, Indestrutível. É uma antologia da editora Sina, que foi organizada pelo Michael Uchiha. Ainda não sei falar sobre o nome dele, mas enfim. Pelo Michael, gente. E ele tem 24 contos LGBTs, que falam sobre LGBTs, que parece ser muito interessante, gente, muito mesmo. Olha só essa edição, que coisa mais linda. É muito, muito linda essa edição, gente, está arrasando. E eu estou muito ansiosa para ler essa antologia, porque eu não leio muitas coisas LGBTs, mas eu me interesso muito, eu acho muito interessante. Já li algumas coisas do David Levitan, né, e ele escreve bastante livros sobre LGBT. Então, eu tenho, assim, um interesse nesse mundo, mas eu realmente nunca li muito sobre este assunto. Então, acho que vai ser uma leitura muito legal. A edição está linda, os contos não são muito compridos, assim, nem são tão muito curtos. E parece ser bem interessante, parece ser bem diversificado, sabe? Mesmo falando sobre LGBT, não parece ser, tipo, a mesma coisa. Enfim, estou bem ansiosa para começar esta leitura. Porém, o conto que eu li hoje de manhã não foi desse livro. Que o Universo Conspira Amor, que eu não sei quem organizou, porque, enfim, não tem essa informação. Mas eu li este primeiro conto da Elisa Castro, Eu Respiro Amor. A Elisa tem um Instagram literário, gente, o Lumoteca. Ela é aqui da minha cidade, é uma pessoa super legal. E eu vou deixar o Instagram dela aqui no box de descrição pra vocês, enfim. E eu gostei muito desse conto, é um conto bem interessante. Uma leitura bem rápida e bem fluida, bem gostosa. E esse segundo conto aqui que eu comecei a ler, Combinação Perfeita, da Raquel Machado. E, gente, esse conto aqui parece ser muito interessante, porque ele tá falando de uma jornalista que vai num jantar, e daí nesse jantar eles vão separar os convidados por signos. Então eles vão fazer combinações de signos que eles acham que vai dar certo, né, de acordo com os signos das pessoas. E ficam 4 pessoas na mesa, 2 mulheres e 2 homens. E daí no dia seguinte eles vão ter um dia com essas 2 pessoas. Então na parte da manhã elas vão sair com uma pessoa, e na parte da noite ou na parte da tarde, não me lembro, elas vão sair com a outra pessoa. E parece ser muito interessante. Estou bem ansiosa para terminar esse conto, acho que eu estou na metade dele ainda. Mas enfim, estou gostando bastante desse conto. E por enquanto é isso. Eu só não comecei a ler esse livro, né, na maratona por primeiro, porque eu não estava com ele lá na faculdade. Daí como eu estava com o meu Kindle, então eu comecei a ler com O Universo Conspira Amor. Mas tá bem interessante esses contos, estou gostando bastante. E esse livro aqui, ele tem apenas 9 contos. Então, é isso, a minha TBR. Olá, leitores, então hoje é domingo. Vim trazer pra vocês sobre as minhas leituras. Eu não apareci esses dias porque foi uma correria minha vida. Muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar, enfim.
eu estou bem cansada. Mas, então, minha atualização pra vocês sobre as minhas leituras. Eu não li muito, eu acho que na sexta eu li um conto. E na quinta eu li 2 contos. Enfim, eu vou mostrar pra vocês certinho, vamos lá. Então esse aqui é o livro, né, que é a antologia que eu comecei a ler. E o primeiro conto eu já tinha lido, acho que na quinta, que é Eu Respiro Amor, da Elisa Castro. Um conto muito lindo, muito fofo, gostei muito, é bem inspirador também. O segundo conto, que eu falei pra vocês que tava sendo um conto bem interessante, que é Combinação Perfeita, da Raquel Machado, que eu falei que tava misturando coisas de astrologia e tal. No fim não teve muita coisa a ver com astrologia, tipo, o começo sim, mas o resto do livro não. Mas foi um conto muito surpreendente, eu gostei muito desse conto também. O final dele, assim, foi bem diferentão e saiu totalmente, assim, do esperado, sabe? Realmente me surpreendi e eu gostei muito desse conto. O terceiro conto, Meu Amor é Todo Seu, do Leandro Alves, que também é um conto muito fofo. Eu gostei muito desse conto, e esse conto ali na sexta, ou na quinta, não me lembro mais, gente, mas enfim. Eu gostei muito desse conto, ele é um conto, assim, bem pra refletir, sabe? Não tem muito o que falar, porque contos geralmente são curtos, e se você falar muito você vai contar o final, então, tipo, eu gostei muito desse conto, mas ele é bem sentimental, bem reflexível, enfim, muito bom. E esse daqui, O Amor Faz, da Camila Silva. Eu li esse conto, é um conto muito fofo de uma adolescente. Eu achei bem assim, adolescente, sabe? Bem fofo, bem adolescente. Ele não é tão comprido, ele é meio curto. Mas ainda assim é bem fofinho, eu gostei bastante desse conto. E eu estava lendo esse daqui, Elementos Conflitantes, da Bruna Franca. Eu nem lembro bem, gente, desse conto, vou precisar começar de novo. Mas enfim, eu vou ler agora um pouquinho, tentar recuperar o que eu deveria ter lido na sexta e no sábado, e depois eu falo com vocês. Agora já são 9 horas da noite e eu terminei O Universo Conspira Amor. E, gente, que antologia mais fofa. Adorei todos os contos. Os 2 últimos contos, eles são maiores, então quando eu cheguei em mais ou menos 50% do livro, que começou o 8º conto, e nesse livro aqui são 9 contos, então eu já tava no praticamente penúltimo conto. E então os 2 últimos contos, eles são maiores, assim, um pouco, não são muito grandes, mas eles são muito interessantes, são muito legais. Então eu gostei de eles serem maiores, assim, eu achei interessante essa parte. Não teria como eles, tipo, serem menores, sabe? Acho que a gente não conseguiria captar tanta emoção do conto, sabe? A gente ia ler, tipo, ficar, e aí, né? Então eu senti que foi necessário mesmo eles serem um pouco maiores. Mas, enfim, eu amei, gente, todos os contos, todos. Foram incríveis. Eu vou mostrar pra vocês conto por conto e vou falar um pouquinho sobre o que eu achei pra vocês, pra não ficar, tipo, vago e vocês não saberem qual conto eu li e tudo mais, Então, vamos lá recapitular os primeiros contos. Então, nesse primeiro conto, Eu Respiro Amor, da Elisa Castro. Como eu disse, foi um conto muito fofo, até meio inspirador, sabe? Porque o personagem, acontece uma coisa com ele, ele tá meio, tipo, triste e acontece uma coisa com ele que ele fica totalmente animado. Porém, essa coisa não dá muito certo no final, mas mesmo assim, ele pega essa inspiração pra fazer uma coisa muito legal no final, pra ajudar as pessoas, pra que elas se sintam inspiradas como ele foi inspirado. Então, foi um conto bem interessante. Esse segundo conto, Combinação Perfeita, da Raquel Machado, que eu falei pra vocês que eu achei que tinha a ver com astrologia. O começo foi bem a ver mesmo, mas o final nem tanto. Mas ainda assim foi um conto muito surpreendente. Eu não esperava o final dele assim, e foi bem interessante como um conto, que é um texto pequeno, né? Pode nos surpreender e ser bem interessante. Então eu achei bem interessante esse conto, por ele fugir, sabe, um pouco da casinha, por ele ser bem diferentão mesmo. Teve até um pouco de ação aí, de suspense. Como vocês podem ver, ele é um pouco mais comprido. Esse aqui, Meu Amor é Tudo Seu, do Leandro Alves, foi um conto muito lindo, muito emocionante também, e muito reflexivo. Enfim, leiam
este conto. Nem todos, né? Porque todos são maravilhosos. Mas esse daqui, eu senti, assim, um carinho muito grande por ele. Porque realmente ele é muito lindo, sabe? Muito mesmo. E eu gostei muito desse conto. Muito, muito, muito. Acho que foi meu preferido de todos. Ou meu segundo preferido. Ainda não sei. Mas eu gostei muito desse conto, gente. É muito lindo. Muito, 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 muito. Esse daqui, O Amor Faz, da Camila Silva. É um conto mais leve, adolescente, mas mesmo assim é um conto muito interessante, que nos faz lembrar, sabe, da época que a gente foi adolescente, dos suspiros que nós demos pelas coisas que nós gostávamos na época, sabe? É um conto bem interessante, bem nostálgico, porque eu lembrei muito da época que eu era adolescente. Enfim, este outro conto, Os Elementos Conflitantes, da Bruna Franca, é um conto muito interessante porque ele mistura uma fantasia, só que é uma fantasia com elementos, ou seja, seres que são da água, seres que são da terra, do elemento água, do elemento ar, do elemento madeira e metal. Enfim, são muito interessantes esse conto, gente. Ele também saiu bem da casinha, assim, e misturou fantasia, seres mágicos com elementos... Eu não lembro como fala. Eu tô aprendendo essas coisas em acupuntura na minha faculdade, que são os 5 elementos. Então acho que seria praticamente isso. Enfim, mas é muito interessante a gente conhecer esse mundo, e tem uma paixão proibida nesse conto, que é bem interessante porque nos faz refletir, sabe? E o final é muito legal. Eu amei esse conto. Talvez eu tenha gostado mais desse daquele outro que eu falei pra vocês. Este outro conto, Guarda-Chuva Azul, do Anderson Pereira, foi um conto muito interessante, muito legal, porque são duas pessoas totalmente diferentes que se conhecem, se esbarram, mas são pessoas meio que complementares, sabe? Eu achei esse conto muito interessante, muito legal também. Ele não é tão comprido, não tem tanto diálogo, mas ainda assim é um conto bem interessante. O próximo conto é Previsto nas Estrelas, escrito pelo ou pela G. Benjamin. Deve ser um homem, mas não sei. Enfim, foi um conto bem interessante, bem gostoso, assim, de se ler. E bem surpreendente, assim, um pouco até. Não tem muito o que falar sobre esse conto, porque ele foi, assim, um conto bem simples, mas um conto simples com muito amor. Eu gostei bastante desse conto. E Vozeli. Gente, esse conto aqui é emocionante e também é surpreendente. Vai contar a história aí de um garoto de, acho que 20 anos, 18, 19, acho que ele tem 19. E ele tá fazendo medicina, a mãe dele faleceu há 19 anos e ele foi criado pela avó. E esse daqui é um daqueles contos que eu falei pra vocês que é bem comprido, porque é um dos últimos contos. Enfim, é uma história emocionante que faz a gente refletir muito, muito, muito sobre família. E é um conto emocionante e muito lindo, gente, sério. Por isso que eu falei pra vocês que eu entendi o porquê de o conto ser maior, sabe? É necessário, senão você não sente a emoção toda da história. E o último conto, Beijos em Guerra, da Anoni, ou Do, enfim. É um livro também muito interessante, que eu gostei muito porque ele é tipo aquelas romances contemporâneos, sabe? Enfim, tem uma história bem linda de romance, bem interessante, com alguns altos e baixos. E esse é o último conto que fechou com chave de ouro essa antologia. Eu falo pra vocês, gente, esse conto é bem comprido mesmo. Enfim, eu gostei muito dessa antologia, gente, é muito fofa. Ela fala de amor, de romance, mas de diversas formas, sabe? Não só no mundo real, com situações reais, mas também misturando fantasia, seres mágicos, sabe? É uma história muito interessante e também não fala só de amor de duas pessoas, tipo, de casais, sabe? Mas fala também de amor de família, que eu achei muito interessante. Amor de amigos também. E amor de animais, de humanos com animais. Enfim, é um livro muito interessante que tem todas as formas de amor, de romance, com contos interessantes, cada um do seu jeito e muito rápidos de se ler, muito interessantes, reflexivos e emocionantes.
leiam. Sim, eu estou viva. Não garanto a minha sanidade mental, mas eu estou viva. Eu sumi por esses dias, hoje é sexta. E porque, gente, foi muito trabalho, muita prova e tá só no começo. Porque semana que vem tem uns 5 trabalhos, umas 5 provas, tudo na mesma semana. 2 provas no mesmo dia, 2 trabalhos no mesmo dia. Ai, tá difícil a vida, viu? Então foi por isso que eu sumi todos esses dias. Acho que a última vez que eu gravei pra vocês foi no domingo. Acho que sim. Enfim, eu sumi todos esses dias porque eu estive estudando pra caramba. Fazendo muitos trabalhos, muitos mapas conceitual. Eu não aguento fazer mapa, gente. Não aguento mais. Vamos pra mostrar pra vocês isso aqui. Fiquei mais de 1 hora fazendo esse troço. Enfim. Ficando um pouco louca. Mas só vim dizer pra vocês que eu estou viva. Então essa semana não li nada, mas a minha próxima leitura vai ser Indestrutível, uma antologia organizada pelo Michael, que eu recebi em parceria com a editora Sina, e esses contos são contos LGBTs, que eu estou muito ansiosa pra ler, e eu tava dando uma olhada no primeiro conto, e é sobre o Holocausto, então eu fiquei muito mais ansiosa pra ler esse livro, enfim, mas eu não sei quando eu vou ler, gente, porque hoje eu tô super cheia de coisa pra fazer, prova, trabalho, e semana que vem também, então assim, não sei quando eu vou ler esse livro, começar a ler esses contos, mas assim que eu começar eu volto aqui falando pra vocês sobre o que eu estou achando. Então agora, nessa última semana de maratona, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ler, a sinopse do livro e tudo mais. Agora eu vou ler essa antologia aqui, Indestrutível, organizada pelo Michael. Eu não sei falar o nome dele, porque é meio difícil falar, desculpa Michael, mas enfim. É uma antologia que parece ser muito incrível, eu recebi em parceria com a editora Sina, a edição é maravilhosa e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre como é essa edição, sobre os contos. Nesse livro nós temos 24 contos com um tema de LGBT, então todos os contos vão ter essa temática LGBT, ou LGBTQ+, enfim. E esse livro, ele é como se fosse um grito contra a homofobia, contra todo o preconceito que essas pessoas sofrem diariamente. Então eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu já vi que o primeiro conto vai falar de nazismo, então eu estou bem interessada nesse conto, nessa antologia inteira. Quando eu peguei em mãos, eu fiquei muito ansiosa para ler esse livro, porque os contos parecem ser incríveis. Essa edição está maravilhosa, como eu disse pra vocês estão vendo que ela está maravilhosa. E esses contos eu achei que iam ser diferentes, sabe? Mas assim que eu me deparei com o primeiro conto, eu nem li ele, mas assim, quando eu comecei a dar uma olhada, eu percebi que eram totalmente diferentes do que eu pensava. Então eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, porque eu acho que ele vai me surpreender muito. E eu desapareci, eu sei, esse vlog praticamente ficou sem nada, mas era semana de provas, gente, sério, eu tive umas 4 provas, uns 3 trabalhos só essa semana, semana que vem tem mais, semana passada teve mais ainda, então assim, eu realmente não consegui ler porque eu estava estudando muito, muito mesmo. Enfim, então eu realmente não consegui ler muito.
Eu li dois capítulos. Calma, gente, que eu tô ficando meio louca. Eu li dois contos desse livro aqui, Indestrutível, vou mostrar pra vocês e falar o que eu achei deles. E eu estava lendo o terceiro, que estava muito interessante mesmo. Eu não li por falta de interesse, realmente não li porque eu não tive tempo mesmo. Mas o terceiro conto estava super interessante, inclusive eu queria muito terminá-lo. Então eu vou falar um pouquinho agora dos contos que eu li desse livro aqui, Indestrutível. Eu li o primeiro conto, obviamente, né? Que é número 22, do autor Nahor Lopes de Souza Jr. E, gente, esse conto aqui é muito lindo. É da Segunda Guerra Mundial, onde um transexual, ele foi preso, né, pelos nazistas. E ele vive no campo de concentração, mas felizmente ele encontra o seu amor nesse campo e eles ficam juntos, mas assim, né, acontecem muitas coisas. Enfim, é uma história muito linda, eu achei muito legal e muito reflexiva também. E também retrata essa época tão... Enfim, né, vocês entenderam. Mas é um conto muito lindo, gente, muito, muito, muito lindo mesmo. Esse conto aqui, Reencontro, da Aldenise Fonseca. Eu também achei muito fofo e sim, eles são bem diferentes, porque nesse conto aqui já vamos falar de anjos que nos protegem e tudo mais, e aí vai ter um anjo e o seu... a humana, né, que ele protege, que eles vão se separar e depois se reencontrar novamente, e é muito fofo essa história, eu achei muito interessante. Enfim, não tem muito o que falar, porque se eu falar muita coisa eu vou dar spoiler, como eu quase dei do primeiro conto, mas é um conto muito, muito fofo, gente, muito fofo mesmo. E esse era o conto que eu comecei a ler, Entre os Nossos Amanhãs, do Eudes Bispo, pra ver aqui. E era um conto muito interessante, porque um homossexual, ele se suicidou, e a mãe dele não o aceitava por ele ser homossexual, e eles tinham um namorado, então a mãe se culpa muito por não ter dado todo o amor que ele merecia receber, sabe? Ela se sente muito culpada pelo jeito como ela agiu com ele em vida e por ele ter se matado. Enfim, mas eu não sei o resto do conto porque eu ainda não li. E foi isso que eu li. Foram 9 contos do outro livro, mais 2 contos desse. Então são 11 contos que eu li nessa maratona. A maratona termina às 11h59, agora são as 10h30, por aí. Mas eu não vou ler, gente, porque eu estou muito cansada esses dias e agora à noite é o meu único momento mesmo de descansar, porque amanhã tem mais, domingo tem mais ainda e semana que vem nem se fala, então. Então realmente eu vou aproveitar essas horinhas aqui antes de dormir pra descansar mesmo, então eu não vou ler. Então eu vou finalizar esse vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que não teve nada praticamente. Mas enfim, foi isso que eu li na maratona. No total acho que deram 11 contos. E foi isso, não li muito, mas foram contos que eu gostei bastante, gente. Eu gostei de ler esses contos, enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.